Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graça, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Te damos graça por essa ferramenta tão especial e maravilhosa, que é a oração do Pai Nosso. Que possamos, ó Deus, através dessa oração, Deus, evangelizar povos, nações e o nosso bairro, a nossa cidade, Deus, e todos aqueles que estão próximos de nós. Que o Senhor venha nos dar, que o Senhor venha nos dar estratégia. Nós te damos graça por essa ferramenta que o Senhor tem colocado no coração dos nossos líderes. Te agradecemos pela vida dos nossos líderes, nosso apóstolo, a sua família, porque o Senhor tem usado de uma forma sobrenatural e tudo aquilo que tem acontecido na igreja sede internacional, nós temos recebido nas nossas igrejas. Nós oramos e nós te agradecemos, Deus, e sabemos que vai ser uma grande festa, o encerramento do nosso Pai Nosso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Graças a Deus. Pastor Eliseu, pastora Sandra estão conectados conosco. Pastor Davi Maia também está aqui conosco. Pastora Taíde do Amaral também. Pastora Câmara está ao contrário aí, hein, pastorzão? Estão conosco. Pastor Walter Roveri, pastora Lourdes. Ontem foi aniversário da pastora Lourdes, é isso? Ou foi antes de ontem? Hã? Antes de ontem? Fala aí, pastor, não estou ouvindo. Está desligado aqui. Domingo. Foi domingo. Domingo! Domingo, Dia rolou, 26. lógico, churrasco, costela no bafo aí em São Bernardo, Diadema, uma festança. Parabéns, pastora Lourdes, nós te amamos, Deus te Obrigada. abençoe, viu? Obrigada. Em Faz nome de tempo que nós faz churrasco com a costela no bafo, hein? Deus, não tem que fazer, pastor. E o pastor Eliseu tá aqui, ó, cobrando aqui, ó, com um sorriso ali, ele e a Sandra ali, ó, estão cobrando. Em nome de Jesus. Aí sim, pastorzão, agora ficou. Então, nossa gratidão a Deus. Pastor Silvio também está conectado conosco. Pastora Neuza Guedes, direto de Campos dos Goytacazes. A pastora Maria Veiga está lá em Fortaleza, não, é mais para o interior, né? Mais para o interior também, curtindo a mamãe. Como é bom ver no tempo de férias conectada conosco aqui. Que Deus abençoe. Se você puder abrir a sua câmera, se você estiver num lugar que permita você abrir a sua câmera, será uma enorme alegria poder ver o seu rosto em nome de Jesus. Eu quero começar pedindo dois testemunhos do Pai Nosso dessa última semana. Se você puder compartilhar algo que Deus fez no seu Pai Nosso, seria uma alegria. Para isso é só você levantar a sua mão, seja ela virtual ou seja ela física, aí eu vou tentar achar se você tiver com a sua mão levantada, mas se você tem um testemunho poderoso da oração do Pai Nosso, do seu grupo de Pai Nosso dessa última semana, queremos ouvir o seu testemunho para edificar a nossa fé em nome de Jesus. Pastora Neuzinha levantou a mão aqui, ó, vamos achá-la aqui. Seja bem-vinda, pastora Neuzinha. Amém. A paz do Senhor, igreja linda, igreja que vai morar no céu, glória a Deus. Então, Amém. pastores, líderes, igreja, esse Pai Nosso, ele tem sido assim, memorável em nossas vidas. A igreja de Campos dos Goytacazes, ela tem vivido momentos inesquecíveis. Entre eles, em algumas casas, porque eu tenho passeado em todos eles, né? Só falta um para me poder completar a minha logística toda, de mapear todos. Mas em todos que eu fui, pastores e líderes, o que que acontece? Tem acontecido restauração familiar. Famílias que estavam com problemas, famílias que estavam soltas, estão se unindo. Está acontecendo um momento de perdão. Uma das coisas que eu acho mais difícil no mundo cristão é quando se trata do perdão. Às vezes a gente acha que perdoou e não perdoou. Hoje eu tinha até pedido à minha equipe para deixar uma mensagem aqui, mas eu sei que não ia dar tempo para todos falarem. E a nossa igreja tem vivido festa, porque, assim, pastor Alex, no primeiro Pai Nosso, vou confessar para o senhor, a maioria deles, se a gente fosse focar no primeiro dia, seria aquela vontade assim de não fazer mais, porque em muitas casas foi algo meio que frustrante. Mas quando eu anunciei domingo agora
que amanhã será o 8º, o último Pai Nosso, a última semana, já tem pessoas falando assim, ai, pastora, vamos fazer de novo. Eu falei, aí só com o apóstolo Joel. Mas eu quero dizer assim, vidas sendo recuperadas, pessoas que estão frequentando o Pai Nosso agora estão frequentando a igreja, estão indo nos cultos. Alguns ainda não se declararam, não Manuela aí, ó. Ainda não a Manuela, ainda não tomaram a decisão por Jesus, mas eu quero deixar assim o registro de como que essas pessoas têm estado na igreja por conta do Pai Nosso. E casas, pastor Alex, aonde as pessoas estavam desanimadas, desestruturadas, sem a vontade de continuar, e Deus está fazendo algo tremendo. E eu creio que amanhã, com o fechamento, nós teremos testemunhos, nós vamos ter que fazer um culto de ação de graça só pelos testemunhos que nós vamos ter para contar aqui do Rio de Janeiro. Uau, glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Isso nos Amém. encoraja, isso nos enche de fé. Glória a Deus, pastora Neuzinha, pela sua liderança corajosa, pelo seu pastoreio corajoso. Que Deus continue Amém. abençoando a igreja renovada em Campos dos Amém. Goytacazes, e eu creio que muitas células vão nascer. E tocou no Eu assunto creio. muito interessante. No segundo semestre de 2026, nós vamos ter uma nova campanha evangelística nos moldes do Pai Nosso, mas vai ser uma Glória. campanha nova, então 2 vezes por ano foi o que nós combinamos na reciclagem pastoral. Nós vamos ter uma campanha evangelística envolvendo as células. Então, grandes coisas estão por vir, pastora Eu creio. Neuzinha, e Eu renovada ao creio. redor do Brasil. Amém? Glória a Glória a Deus. Você Deus. pode escrever Glória glória a a Deus. Deus aqui no chat. Você pode escrever aqui, graças a Deus por tudo que nós temos vivido em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Obrigado, pastora Neuzinha. Deus abençoe Amém. em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Gente, mais um testemunho. Vamos lá. Quero ouvir você, você que está aí conosco. Levante a sua mão virtual ou levante a sua mão é, física mesmo, que eu estou buscando aqui enxergar se tem alguém. Dá um tchauzinho assim para eu poder ver. Vamos ver, a Bel Paião tá ali com cara de quem quer falar. Ah, vamos ver mais um aqui. Mais um testemunho, deixa eu ver. Olá, gente. Ah, tá aqui, ó. Marlene, é isso? Então vamos lá. Olá, Marlene, lá do Capão Redondo. Tá ouvindo? Tô ouvindo, só que saí. Você fechou a câmera agora. Você abriu o microfone e fechou a câmera. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer para te ajudar. Vamos lá. Vou pedir para ativar o som e vou pedir para iniciar o vídeo, ver se aparece aí. Marlene, agora vai aparecer o vídeo. Agora eu vou pedir para ativar o som. Ver se foi aí. Aqui embaixo, que Pronto, geralmente. estamos te ouvindo, Marlene. Estamos te ouvindo. Tá me ouvindo? Boa Estou te noite, a ouvindo. paz. A paz, Deus abençoe. Amém. Então, pastor, aqui do Capão, não, nós estávamos, com três Pai Nosso, né? Três casas. E uma delas é na segunda-feira. Daí nós fomos surpreendidos por Deus, né? Aí a gente fez a oração final, tudo. E aí eu perguntei, né, se tinha alguém que queria aceitar Jesus, né? Ter seu nome escrito no livro da vida. Expliquei assim com muito amor, né, e sabedoria. Eu não, o Espírito Santo, né? E aí nós fomos surpreendidos. O meu genro aceitou Jesus. Glória a Deus. Ele aceitou e teve mais dois que reconciliou com Jesus, né? Que foi o meu esposo e mais um visitante que estava no Pai Nosso. Então foi assim, foi muito de Deus mesmo, nós estamos muito felizes. E eu fiquei muito surpreendida com o meu genro, que eu achei que outras pessoas iam aceitar, não ele. E ele foi o que aceitou. Então é isso Amém. aí, esse é meu testemunho de hoje.
Na quinta Graças teremos a mais duas. Oi? Amém. Vamos aplaudir. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus Amém. pela sua vida, Marlene, área branca, Distrito Branco aqui da renovada sede. Deus abençoe você e todo mundo aí do Capão em nome de Amém. Jesus, Você viu? também. Graças a Amém. Deus. Gente, nós temos aqui no Tadel hoje, inclusive, nós temos muitas pessoas que fazem parte, que fizeram parte do primeiro grupo de Pai Nosso que nós fizemos e hoje estão aqui servindo, já liderando, totalmente envolvidos naquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração, em tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado. Então, esse projeto do Pai Nosso, ele certamente é uma semente que foi lançada e que vai alcançar o coração das pessoas que nós amamos. Você viu a alegria da Marlene falando do genro dela? Gente, é a nossa família, pessoas que nós amamos e que nós queremos que estejam conosco no céu, desfrutando da eternidade. Então, tudo que você tem feito nessas 8 semanas não é em vão. Deus está usando as nossas vidas, pela sua infinita graça e misericórdia, tem usado a minha vida, usado a sua vida, usado a sua célula, as casas que tem recebido, a sua casa que tem sido aberta para receber um grupo de oração do Pai Nosso. Então, eu queria agradecer a Deus pela sua vida. E hoje é a semana 8 e eu queria convidar aqui agora o nosso querido pastor Ataíde Antônio do Amaral, para que ele pudesse, então, é, compartilhar conosco. Só um minuto, deixa eu só Amém? ver. Está, pastor? Pronto. Estamos te vendo, estamos te ouvindo, pastorzão. Que Deus possa te abençoar nessa noite, em nome de Jesus, com esse resumo da semana 8. Glória a Deus. Todos estão me ouvindo? Aleluias. Sim. Tranquilo? Então, beleza. Graças a Deus. Graça e paz a todos. É muito Amém. bom estar aqui nesse momento para participar desse Citadel na 8ª semana, né? Onde Deus fez grandes coisas no nosso meio, inclusive aqui na minha casa também, né? Nós tivemos aí uma pessoa que aceitou Jesus, uma vizinha nossa, e todo o Pai Nosso está aqui em casa. E se Deus quiser, ela já disse que vai participar lá da igreja. Eu só não levei ainda para a igreja porque meu carro ainda continua na oficina, mas em nome de Jesus Cristo, nós em breve estaremos levando ela para a igreja para a honra e glória do Senhor. Né? Ela, tá vendo? Diz que domingo a Nevinha está dizendo que ela estará conosco lá na igreja, né? Então isso é muito bom. Sei que Deus fez milagres, Deus fez maravilhas, e é muito importante em saber que Ele está nos usando como ferramenta nas suas mãos. Amém? Glória a Deus. Nós começamos esse Pai Nosso na primeira semana lendo, né, Mateus, né? 6, capítulo 6. Então nós vamos fazer isso também agora, em nome de Jesus Cristo. Eu estarei lendo para não perder tempo, muito tempo, tá bom? Mateus 6, a partir do versículo 9, que diz assim: Portanto, orai-vos deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluias, né? Então, essa 8ª semana, nós iremos estar aqui destacando, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, vamos relembrarmos um pouco que nós vimos aí na lição número 7, né? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Nós sabemos que, como é difícil, né? Porque todo dia, toda hora, todos os minutos, o inimigo lança dados, né? Faz armadilhas para querer derrubar os filhos de Deus. Isso é todo dia, né? Por isso nós devemos estar sempre
pedindo a Deus, ao Espírito Santo, que não nos deixe entrar em tentação. Devemos blindar a nossa mente, o nosso coração, o nosso olhar, o nosso falar, blindar o nosso retrovisor, né, para que não possamos estar olhando coisas maus, né, pensamentos ruins, para não pecarmos contra o Pai Celestial. Porque nós sabemos que o pecado, ele é uma escolha. É ou não é? O pecado é uma escolha. Ninguém sai da sua casa dizendo, levanta pela manhã, dizendo, hoje eu vou pecar. Hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou fazer aquilo. Não, ninguém sai. Eu acredito né? E ninguém sai dizendo que vai pecar. Tem um ditado popular que diz assim, né? Que a gente não pode impedir de um passarinho pousar na nossa cabeça. Mas nós podemos impedi-lo de fazer um ninho, né? Não é verdade? Então, muitas vezes, ao sairmos na rua e pensamentos querer aflorar, né? Vamos pedir pela misericórdia do Senhor. Senhor, não nos deixe cairmos em tentação. Porque nós vemos que nem lá no pecado de Acã, né? Quando ele peca, não só ele sofreu, mas nós vimos que toda a sua família foi destruída, porque ele deixou que o pecado entrasse em seu coração. Isso, então, é muito sério ao sairmos das nossas casas, para o trabalho, para a escola, onde nós estivermos, nós possamos estar sempre clamando a esse Deus que Ele não nos deixe cair em tentação. Não é verdade? Ele sabia, Acã sabia o que poderia acontecer, mas ele resolveu desobedecer, né? Ele resolveu atentar ao Senhor, seu Deus. Mas nós não somos assim, não. Creio que aqui em nosso meio só tem pessoas que blindam sua mente com o sangue de Cristo, e o sangue esse que tem poder para nos purificar e transformar nossas vidas. E nós possamos dizer sempre, Senhor, quero ser sempre obediente à tua vontade, e por isso livra-nos de todo o mal. Amém? Vocês estão me entendendo? Que o Senhor possa nos livrar de todo o mal. E então vamos entrar nessa oitava lição, oitava semana, né, que diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Como foi dado aqui no esboço, foi colocado sabiamente que lá na Bíblia Católica não existe esse final, né? E por ordem, né? E dos manuscritos usados diferentes, então esse finalzinho, pois teu reino, poder, a glória para sempre, lá não tem, mas graças a Deus que nós temos isso aí escrito, que está nos orientando cada vez mais. Amém? Lá na palavra João, capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Sabe o que isso significa, irmãos? Isso significa reconhecimento. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. A minha pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: quem é que está reinando sobre sua vida? Quem é que está reinando dentro da sua casa? Quem é que está reinando nas suas finanças, sobre os seus negócios, sobre sua família? Quem é o governo sobre todas essas coisas? Quem é que está governando? O governo tem que ser do nosso Deus, esse que pode todas as coisas. Aleluia! E isso significa dependência total, reconhecimento, pois tudo é dele, tudo voltará para ele. Aleluias! Salmo 99, versículo 1 diz assim: reina o Senhor, trema os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abala-se a terra.
O reino é dele, o governo é dele, tudo é para ele. Aleluia. Se eu começar a chorar aqui, irmãos, é ele que tem que governar nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que tem que dominar nossas mentes, nossos corações. Porque tudo é dele, tudo volta para ele. A ele a honra, glória, louvor e adoração. Aleluia. Santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Teu é o poder é dele. Isso significa que na união espiritual com ele é essencial para produzirmos frutos e frutos verdadeiros, e é realizarmos a obra com um propósito eterno, restaurando assim vidas para viver na dependência dele. O poder é dele, o reino é dele, o poder é dele. Você está entendendo? Que maravilha! Mateus 28, versículos 18 a 21 diz assim: Então Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade, todo o poder, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O poder é dele. Porque essa oração atrai o poder transformador de cada um em nós. Ide e pregar o evangelho. O evangelho é descrito como o poder de Deus para a salvação, uma transformação radical do ser humano, indo além da moralidade para mudar corações e destino. Ele atua através da graça, alcançando todas as classes sociais e culturais, renovando a mente e capacitando o crente para viver uma nova vida, testemunhando Cristo. Eu creio que você já teve a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Porque um dia alguém ministrou uma palavra de transformação. Uma palavra que mudou o seu modo de agir, o seu modo de pensar, o seu modo de andar, o seu modo de compartilhar as coisas. Porque antigamente nós entrávamos em alguma roda e era só besteira. E quando o Espírito Santo entrou em nós com o poder transformador de Cristo, ele nos mudou radicalmente. E hoje, se nós enxergarmos a fazermos alguma coisa errada, automaticamente ele vem não nos acusando, mas nos orientando e trazendo a realidade de quem é ele. Ele é santo, ele é poderoso. Antigamente vivíamos uma vida diferente, mas hoje nós possamos dizer: Cristo em nós, a esperança da glória, porque fomos renovados pelo Espírito Santo de Deus. Renovou nossa mente e nos capacitou para viver uma vida de testemunhando a Cristo. Quem é que está testemunhando Cristo? Quem é que está falando da palavra transformadora? Amém? Tua é a glória. Aleluia. A glória é dele. Porque toda a transformação, todo milagre, toda a cura, tudo que acontece por meio dele. Por isso a glória é devida somente a ele. Quando você for orar para alguém, desculpa, irmão, e colocar a mão e a cura vier, irmão, glória para ele. Colocou a mão sobre um paralítico, o paralítico começou a andar, a glória dele, aleluias. Colocou a mão sobre o enfermo foi curado, a glória dele. Porque ele diz: sem mim nada podeis fazer.
Eu amo Jesus. Eu amo. Oh, aleluias. Oração de rosto. Harhan de churros, de barra de canta, sobre badai. Ras, de xerebassi, de balabachoni, hani, canta, labachoni, andas. Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, você não é nada. Sem Jesus, você não caminha. Tu és vaso, somente Ele pode transformar. Somente Ele pode te usar. Então, tudo que você fizer, meu irmão, minha irmã, seja na vida espiritual, na sua vida secular, seja no seu trabalho, algum projeto que você vai desenvolver, sem Ele, você não pode fazer nada. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Lá no livro de Isaías, 42, versículo 8, diz assim: Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Como é forte isso, né, irmão? Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, a glória dele. Ele não dá para ninguém, nem para você, nem para mim, que muitas vezes sou usado por ele. A glória pertence a ele. Escute bem. Nunca deixa seu ego prevalecer sobre essas coisas. Deus vai te usar poderosamente, como já está usando nessa campanha do Pai Nosso. A glória sempre será dele. Amém? Segundo ponto é, nós somos embaixadores, que é o propósito da criação, né? Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 28, que diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Desculpe, irmãos, só Jesus. Este era, é e sempre será o projeto de Deus: expandir o seu reino na terra. Ele quer usar a sua vida para que esse propósito seja alcançado. Quando você entrega a sua vida, o seu coração para Jesus, você passa a ser filho. E como filho, agora você pode cumprir o propósito de Deus na terra. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: Ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão. Isso aqui é uma ordem direta de Jesus Cristo para a evangelização global. Pregar o evangelho a toda criatura. E isso aí não é só para os líderes, para os pastores. Não, 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 não. Isso aí, meu amado, de anunciar o evangelho é para todo aquele que um dia levantou sua mão pela misericórdia de Deus, foi alistado no exército do Senhor. Jesus diz para você, nesta noite: ide pregai o evangelho a tempo e a fora de tempo a toda criatura.
Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. É você. É você que Deus quer usar. Amém? Que nós possamos, no nome de Jesus, estar levando essa palavra, pregando a glória de Deus para toda essa nação. Porque o poder é dele, o reino é dele e a glória é para ele. Foi colocada aqui uma ilustração, né? Que no período do Império Romano, o projeto de César era a conquista do mundo todo. Egoísmo, né? Assim, quando ele conquistava um território, estabelecia um plano para influenciar o povo com o idioma, cultura e costumes romanos. Ele pretendia expandir a sua glória humana, romanizando o mundo. César então nomeava 300 cidadãos romanos influentes como embaixadores e os enviava para influenciar a cultura local. Era a estratégia que ele usava. E a estratégia de Jesus para nós expandirmos o seu reino é quando nós nos entregamos a ele, nós nos tornamos embaixadores para que o plano de Deus se cumpra. Você está entendendo? Esse é o propósito da criação. Deus nos criou para a glória dele e para expandir o reino dos céus. Quando a queda do homem foi feita, Deus entrou com o projeto enviando Jesus, restituindo-nos para a glória, e por isso hoje nós estamos aqui, falando desse grande e poderoso amor. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10 diz: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abri-lo, e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Diga assim: eu estou incluído nessa. Bem forte, eu estou incluído nessa. Aleluia, povo e nação, e para o nosso Deus, o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha, você é um povo de propriedade exclusiva de Deus, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Para finalizarmos, quero deixar aqui algumas perguntas. Para aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, que estão aí fazendo o Pai Nosso, que estão indecisos ainda, hoje é seu dia. É o dia que Jesus quer contar com você para participar desse exército. A pergunta que te faço hoje: você já entregou a sua vida a Jesus? Se não fez isso ainda, meu amado, vou chamar você de irmão. Hoje é dia de você levantar a sua mão e falar: Senhor, eu quero me entregar a minha vida para Jesus. E antes do final dessa administração, você levante a sua mão depois, dá um sinal para o pastor Alex. Levante a sua mão e fale: hoje eu entrego minha vida para Jesus. Deus conta com você para expandir o reino dele aqui na terra. Amém? Você é o embaixador de Cristo? Você é o embaixador de Cristo? Agora a pergunta é o geral. Se você é o embaixador de Cristo, comece a falar desse amor. Você tem influenciado pessoas ao seu redor com poder transformador? Você está deixando transparecer Jesus Cristo na sua vida? Você está deixando transparecer a luz do Espírito Santo sobre você? Hoje é seu dia. Amém? Feche os teus olhos. Quero orar antes de passar para o pastor Alex. Pai eterno, Deus querido, hoje nós tivemos a certeza de tudo aquilo que o Senhor cumpriu na palavra. O poder o reino é do Senhor.
Então eu digo, reina dentro do meu lar. Reina sobre os meus sonhos. Reina sobre os meus projetos. Oh, aleluia. Reina sobre a minha família, Senhor. Reina sobre aqueles que ainda não aceitaram o Senhor como seu Salvador. Ou que estão afastados do teu caminho, Senhor. Reina pela tua misericórdia. Senhor, eu não quero partir desse mundo antes de ver minha filha estar chegando novamente nos teus braços. Com alegria será, Pai, ao vê-la se reconciliando contigo, Jesus. Então, Pai, reina sobre minha casa, reina sobre a casa, Senhor, da Tatiane, minha filha, do Felipe, meu filho. Seja o Senhor a reinar. O seu poder transformador primeiro atinja sobre mim, Pai, para que eu possa também ser ousado em pregar a tua palavra. E tudo aquilo que eu fizer, Pai, venha ser feito segundo o teu querer e a tua vontade. E quando o milagre for realizado, que eu possa dizer como o apóstolo Paulo sempre diz: não sou mais eu que reino, que vivo, mas é o Senhor que vive em mim. Que a tua glória seja manifesta sobre a vida dos teus filhos, todos aqueles que estão nesse Tadel, Pai. Que a tua glória esteja sobre a vida de cada um e o seu nome seja exaltado. Nós possamos, Pai, em tudo que nós fizermos, ver as tuas mãos operando para a honra e glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. É contigo, pastor Alex. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Ataíde. Glória a Deus pela sua vida, pastor Ataíde. E nós declaramos em nome de Jesus que sobre a sua casa, sobre a sua família, a manifestação do poder de Deus, a glória do Senhor manifesta, a salvação da tua casa, como o Senhor mesmo profetizou. Nós declaramos que ela é uma realidade em nome de Jesus e sobre a família de cada um de nós. Todos nós temos parentes, familiares, e domingo já foi liberada essa palavra do altar no culto da manhã sobre a salvação da nossa família, da nossa casa. A ação profética estará sendo liberada, será liberada sobre a vida de todos aqueles que nós cremos, que nós oramos e que fazem parte da nossa vida. E nós veremos o testemunho desse Tadel, pastora Taíde. Eu declaro e profetizo isso sobre a tua vida. A gente vai ouvir o senhor lá do púlpito ainda dizendo assim: lembra daquele Tadel, no último dia das 8 semanas do Pai Nosso, eu compartilhei um testemunho da minha casa e hoje eu posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, em nome de Jesus. A oração que nós fazemos hoje, igreja, é o testemunho que nós compartilharemos amanhã. Nunca se esqueça disso. A oração que você faz hoje é o testemunho que você vai compartilhar amanhã. É por isso que nós precisamos nos dedicar e é por isso que nós estamos nesse Tadel, parando tudo da nossa terça-feira à noite, para que a gente possa receber do céu. Você percebeu que o pastor Ataíde, ele trouxe a verdade, aquilo que nós falamos por 7 semanas. Deus nos conduziu por 7 semanas aquilo que nós vamos viver na oitava. Aquilo que o pastor Ataíde compartilhou, essa sensibilidade espiritual, essa visão espiritual que ele compartilhou, ela não é à toa. O seu grupo de Pai Nosso, você que já fez e você que está se preparando para fazer, ele vai ser carregado desta glória. Nós semeamos por 7 semanas a palavra de Deus e nós vamos colher nessa oitava semana. O convite a entregar a vida para Jesus, ele é uma verdade. Esse convite precisa ser feito, mesmo que você tenha feito na primeira, segunda, terceira, quarta semana, mas esta oitava semana é o selo, é a manifestação do Espírito Santo no coração das pessoas que ali estão. Não tenha vergonha de deixar o Espírito Santo agir.
Não tenha vergonha de deixar a manifestação do Espírito Santo nessa 8ª semana. Todos ali já foram, a semente foi plantada, veja isso, tem essa visão sobre o que aconteceu nessas 8 semanas, nessas 7 semanas. A semente foi plantada e semana após semana nós regamos esta semente e nós cremos que nessa 8ª semana essa semente vai frutificar, ela vai germinar e nós vamos poder colher desses frutos. Lembre-se que o maior interessado nas vidas das pessoas que você está evangelizando no Pai Nosso, o maior interessado nessas vidas não sou eu, não é você, nem o apóstolo Joel, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Ele está mais interessado do que qualquer um de nós na salvação dessas pessoas. Então, nós precisamos permitir que a glória de Deus se manifeste. Tenha esta sensibilidade, tenha essa percepção do que está acontecendo no mundo espiritual, na casa onde você está, no lugar onde você está reunido e principalmente com as pessoas que você tem reunido. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por esse tempo precioso que nós tivemos. Pastora Taíde, mais uma vez, o senhor, a pastora Maria das Neves, são muito amados nossos, uma preciosidade que Deus tem nos dado como igreja, como família na fé, como renovada. E nós temos caminhado mais perto ultimamente, né? Se portas abertas vai nos levar para o céu, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Graças a Deus por isso, né? De mutirão em mutirão, de porta aberta em porta aberta e de pressão normalizada em pressão normalizada, nós chegaremos lá em nome de Jesus. Amém. Queridos, então queremos encerrar aqui esse Tadel, mas antes eu tenho algumas informações muito importantes para passar para vocês. Vocês me dão mais 5 minutinhos para a gente passar algumas informações importantes? Se você me dá mais 5 minutinhos, levante a sua mão só para eu saber. Então, bom, sempre quis fazer essa piada. 5, 10, 15, 20. Então, sempre quis fazer, hoje eu consegui. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bom, então vai dar tempo suficiente. Primeiro aviso que eu quero dar para vocês a respeito do Pai Nosso é que este final de semana é final de semana de ceia. O segundo final de semana de maio é Dia das Mães. Então, eu tive uma conversa rápida com o apóstolo Joel esse final de semana e ele entendeu que o melhor dia para nós fazermos o encerramento nos cultos de celebração será dia 17 de maio, o terceiro domingo do mês de maio. Aí, talvez a sua cabeça bugou agora. Falou, pastor, mas essa é a 8ª semana e aí a gente vai ter mais 2 semanas até o domingo, onde nós vamos ter o encerramento. Pois bem, o que você vai fazer? Essas 2 semanas, você vai fazer semana de testemunho e a semana de comunhão, certo? O que nós vamos fazer? A semana 9 e a semana 10 serão semanas de testemunho e semanas de comunhão. Isso no seu grupo de Pai Nosso. Eu vou abrir daqui a pouco para perguntas e respostas, ou você pode perguntar ao vivo, ou você pode escrever aqui também nos comentários, tá bom? E aí nós, pastores, vamos aqui responder na medida do possível. Tem um meu exército de pastores aí para nos ajudar. Então, a semana 9 e a semana 10, até chegarmos no dia 17, como a Sheila disse, é uma boa ideia. Então, nós vamos ter uma semana de testemunhos e comunhão. São 2 semanas. Por quê? Porque nessas 8 semanas, nós ministramos a oração do Pai Nosso e nós demos às pessoas a possibilidade de ouvir sobre oração e a possibilidade de fazer comentários pontuais. Mas agora nós vamos dar a eles a oportunidade de compartilhar os testemunhos. Nós vamos auxiliar você em como fazer esses testemunhos. Como que a gente vai te auxiliar? Nós vamos trazer no próximo Tadel perguntas que você vai poder fazer e como você vai direcionar esses testemunhos no seu grupo de Pai Nosso e como você vai organizar essa comunhão. Amém? Se deu para entender, dá um joinha aí. Então, dia 17, nós vamos fazer no domingo, no terceiro domingo do mês, então, o encerramento do Pai Nosso nos cultos, mas nessa semana 9 e 10 nós vamos ter testemunhos e comunhão. Amém? Pastores que aqui estão, você que é pastor de uma renovada nossa,
o que que nós queremos passar para você. Assim que terminar o Tadel, eu vou enviar uma mensagem no grupo de pastores geral. Então, você que é pastor da nossa igreja, você vai receber uma mensagem assim que terminar o Tadel, falando e explicando a data e trazendo também os brindes que nós vamos dar aqui na sede. Sei que o pastor Eliseu e o pastor Silvino já fecharam também o brinde. Então, eu vou enviar lá no grupo de pastores para você se organizar um vídeo e uma foto dos brindes das duas opções que a Neide Barbosa confeccionou, o prazo que você tem e o contato do ateliê para que você possa fazer a encomenda. Todas as informações vão estar lá para você preparar essa grande festa no dia 17. A pergunta que você está fazendo, pastor, como vai ser essa grande festa no dia 17? Eu sei que essa pergunta está no teu coração. Mas como ela é tão importante, eu vou deixar para o apóstolo Joel responder ela para você no Tadel da terça-feira que vem, porque senão eu falo tudo e ele não fala nada, e eu sei que já está com saudade de ouvir a voz do mestre, né? Então, terça-feira que vem, ele vai explicar, e na outra terça também, como vai funcionar na prática no domingo. Mas nas semanas 9 e 10 é assim que vai funcionar. Amém? Terceiro ponto, então já falei de como vai a data, o que você vai fazer na semana 9 e 10, os brindes agora. O outro ponto importante é, principalmente você que é líder de área, líder de setor, líder de célula, o que que você precisa fazer nessas próximas 2 semanas? Essa dica é muito importante. Você precisa começar a reunir com os líderes de célula e com os líderes de grupo de Pai Nosso para saber da possibilidade de efetivar esse Pai Nosso como uma célula. Amém? Então, não dá para esperar até a semana do dia 17. Nós vamos aproveitar as semanas 9 e 10 do Pai Nosso para começarmos a organizar as possíveis multiplicações, as possíveis efetivações de células. Amém? Então, é importante, principalmente, eu, por exemplo, com o Distrito Amarelo, nós vamos começar a reunir setores, começar a reunir os líderes de célula que fizeram o Pai Nosso fora das casas originais, os anfitriões originais de célula, para que eles possam ver a efetividade do Pai Nosso no sentido de multiplicação ou da consolidação de uma célula ali. Amém? Sobre essas questões, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar algo? É só falar, levantar a sua mão que eu abro o microfone ou fazer a pergunta aqui no chat que a gente vai. Se tem alguma pergunta, agora é a hora. Deixa eu ver, tô vendo aqui as mãos levantadas, se tem alguém. Ficou claro? Para quem já finalizou o Pai Nosso, como fica? Muito boa a pergunta. Para quem finalizou, a ideia é que você possibilite fazer a semana 9 e 10. Você já vai lá e convida eles para fazer a semana 9 e 10, para fazer o testemunho e fazer ali a comunhão. Tudo bem? Então, você que terminou já vê a possibilidade de engatar a semana 9 e a semana 10. A outra pergunta é: vai ter café? Não, nós não teremos dessa vez a princípio, pode ser que tudo mude, né? De repente o apóstolo Joel volta com a cabeça no Monte Fuji lá, de repente ele tomou um café especial e ele quer, tudo vai depender de como voltará o nosso apóstolo, mas a princípio nós vamos fazer tudo no culto. Tudo no culto, não teremos café como foi da última vez, tá bom? Mas é importante que você já vai preparando. Muito boas perguntas, inclusive. Mais alguma você pode fazer. Nesse tempo, as células continuam com o Pai Nosso. Então você vai fazer os testemunhos. Minha célula não teve ninguém diferente do Pai Nosso, continuou como célula normal, mas o resumo foi do Pai Nosso. Você faz a mesma coisa na célula, semanas 9 e 10, testemunho e a comunhão. Amém? Então, essa é a resposta aí, Rafael. Mais perguntas? Vamos lá, mais uma ou duas. Vamos lá, se tem mais. Na comunhão, pode reunir todos os Pai Nossos juntos? Pastor Silvino, eu achei muito boa a sua pergunta, mas eu acredito que seja importante manter a intimidade, aquele grupo mais aqui, que gerou aquela conexão nessas 8 semanas. Eu acho que as pessoas, principalmente por serem pessoas novas, elas irão compartilhar melhor. E aí nós fazemos
a questão da grande celebração no culto de domingo, tá bom? Outra pergunta, no dia 17 terá finalização de manhã e à noite? Sim, se você é da sede, vai ter de manhã e à noite. Se você na sua igreja só tem ou só um culto, aí vai fazer só no culto que a igreja já se reúne normalmente. Amém? Então, de manhã e à noite, certo? Acredito que essas são as perguntas que nós tivemos. Se tiver mais, a gente fala. Como eu falei que eram alguns avisos, estou caminhando para encerrar os nossos avisos aqui em nome de Jesus. O que que eu quero falar com vocês? Eu queria que você também já salvasse aí na sua. Que você já salvasse, ou tivesse um save the date aí. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. É importante essas informações que eu vou passar aqui para vocês, tá? Então, essa daqui são alguns avisos importantes. Então, você que faz parte da nossa igreja em qualquer lugar do Brasil, nós teremos no dia 16 de maio, na renovada sede, o pastor Davi Maia, o ministério, o pastor Davi Maia, juntamente com a renovada e todas as nossas igrejas, vai ter o EDMA, certo? Encontro com Deus de ministros de adoração. Então você é o nosso convidado. Pastor, é só para músico? É só para quem é do altar? É só para quem toca? Não, é aberto para toda a igreja. Então você reserva, tem um cupom especial para quem é da nossa igreja. Nós compartilhamos hoje nos grupos. O pastor Joel até gravou um vídeo e divulgou lá. Então nós queremos convidar você a mobilizar toda a sua igreja para estar conosco no dia 16 de maio. Pastorzão Davi Maia está aí também. Então queremos reforçar esse convite em nome de Jesus. Deixa eu ver se o pastor Davi Maia está onde aqui. Sumiu. Deixa eu ver. Aqui, pastor Davi Maia, quer falar algo, pastorzão? A paz, pastor Alex. Shalom para todos, gente. Uma alegria aí estar com vocês, viu? Como o pastor Alex mesmo disse, né? 16 de maio vai ser uma imersão de ensino sobre adoração. Gente, já é a 22ª edição, se eu não me engano, e são ensinos profundos, serão 9 ministrações, e o dia é maravilhoso, tá? É um tempo também de comunhão, sabe? Vem gente de fora também, então venha participar conosco, vai ter o almoço, né, na inscrição, vai ter também o café da tarde, sem contar, acima de tudo, que a presença de Deus irá se manifestar de uma forma muito intensa e vai mexer, vai impactar as nossas vidas. E eu conto com vocês, gente. Vai ser demais. Pastor, estão perguntando se vai ter online também. Na verdade, o EDMA, ele é uma característica de encontro com Deus, sabe, gente? Então, ele é assim bem reservado mesmo só para quem está presente no local. Por quê? Porque a gente quer que tudo ali é uma surpresa. É algo tudo muito impactante. Cada ministração é uma experiência profunda com a presença de Deus. Então, a gente pede para nem filmar, porque a gente quer que as pessoas que venham participar do EDMA possam sentir essa experiência, né? Sem já deixar spoiler para as pessoas ali, sabe? Então, essa é a forma que a gente lida com o IDMA. Então, venha para São Paulo que você não vai se arrepender em nome de Jesus. Vale a Eu pena. vou pôr de novo aqui para vocês que pediram aqui para tirar o print, né? Então eu vou pôr de novo rapidinho aqui para você tirar o print para a gente não demorar aqui. Então ó, aproveita agora, tira o print para você mandar aí na sua igreja. Nosso pastor Davi Maia também vai disponibilizar depois no grupo de pastores de novo. Seus pastores da sua igreja vão enviar nos grupos aí de cada igreja local em nome de Jesus. Outra Amém? coisa, pastor Alex, seria muito legal se os pastores pudessem vir também, porque é algo que edifica muito também, a questão do membro com a igreja também, com os pastores, né? Tem momentos assim surpreendentes. A idade que a gente pede, pelo menos, é que seja de 12 anos para cima, tá? Para poder estar ali mesmo focado ali no assunto ali, tá? Mas a gente também pode conversar sobre isso, mas a idade que a gente pede é que seja 12 anos, tá bom? Fechou. Glória a Deus. Obrigado, pastorzão. Um abraço para Eu a que pastora agradeço, pastor e toda a Alex. família, em nome de Jesus. Tá, Queridos, joia, esse valeu. final de semestre, nós vamos ter aqui, esse final de semestre vai ser muito poderoso na Renovada. Prometo que são os últimos. Nós vamos ter também, eu queria que você salvasse aí na sua agenda o nosso Imersão Pastoral, também convidando, vai ser no final de maio, para você estar conosco. Vai ser para toda a Renovada, assim como o EDMA. E o último
e último que eu queria compartilhar com vocês também já estão abertas, tá? Para toda a nossa igreja, estão abertas as inscrições para o Congresso de Mulheres que vai acontecer em junho, tá? Serão 2 dias, então tudo isso eu estou passando para que você se programe para estar conosco em nome de Jesus, tá bom? Vamos, vocês. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos por este Tadel, por tudo que nós vivemos nesse dia, pela tua bênção que nos alcançou. Obrigado por cada igreja nossa, por cada pastor que tem pago um preço para que o evangelho seja pregado, vidas sejam salvas. Abençoa esse final de semana, abençoa os nossos cultos de celebração, abençoa as últimas semanas das casas de oração do Pai Nosso. Continua ministrando e quebrantando vidas. Obrigado pelo pastor Ataíde, que foi boca profética nas nossas vidas nessa noite. Nós te agradecemos por fazer parte dessa família na fé. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, Deus abençoe a tua vida. Vou aqui abrir os